Fala, meu amigo! Bem-vindo aqui ao Tab Econômico, onde a matemática cai na real, né? E o emocional entra na jogada, você sabe já disso. Hoje vamos falar de alugar versus comprar um imóvel. Começo já admitindo, eu já fui defensor da tese alugar é melhor que comprar sempre. É fanático assim, nível hard. Eu achava que tinha descoberto, sei lá, meu código da Matrix. Aí depois você toma alguns tombos ao longo do caminho e você vê que é assim, né? Inclusive tem um vídeo aqui antigo do canal que eu falo desse assunto. Clica aí no card pra você dar uma olhada, vale a pena. Tem muita coisa boa lá, tem muita coisa boa aqui que eu recuperei do canal antigo, né? Do Café com Finanças. Mas voltando aqui no papo, isso aí tem um nome, né? Que eu fazia, era o viés da juventude, né? Nada como uma carequinha, uns cabelos brancos para você aprender, né? E eu tinha certeza que eu era o cara mais inteligente da sala, né? E sabe que nem os americanos dizem, né? The smartest person in the room. E não era, né, cara? Você aprende a duras penas que não era. As duras penas mesmo, né? E aí, cara, antes dos números, uma verdade muito simples, né? A casa onde você mora não é só matemática, ela é emocional. Tem muita gente que aluga e vive numa boa, tem gente que aluga e vive ansiosa, tem gente que precisa da casa própria para dormir tranquilo, tem gente que compra e se sente preso numa algema de 30 anos. E, cara, ninguém tá errado. Esse é um fato inexorável, né? Ninguém tá errado. O errado é pensar que existe uma resposta universal e que serve para todo mundo, né? Isso não tenha dúvida que não dá certo, né? Você vai descobrir ao longo do tempo que não dá certo, como eu descobri, eu já disse aqui, a base do sangue, suor e lágrimas, né? E você já ouviu, né? Provavelmente essa conversa. Alugue, invista a diferença do que seria a parcela, né? Que o aluguel normalmente é mais barato do que a parcela do mesmo imóvel quando você compara, e daqui X anos compre a casa à vista. Cara, não é assim, né? Primeiro, vamos destrinchar a questão da parcela mais barata, né? Do aluguel mais barato. É assim, quando você compara o mesmo imóvel, né? Quando você compara o mesmo imóvel, dando lá uma entrada, normalmente a entrada de 30, 20%, 40% e tal, mas normalmente 30%, dando essa entrada, né, e parcelando lá em 30 anos, o valor das parcelas, principalmente dos 10 primeiros anos, são bem maiores do que o aluguel desse mesmo imóvel, tá certo? E o valor da parcela média, se você calcular dos 30 anos, também é maior. Em especial que você tem que considerar quanto você receberia de juros em cima dos 30% que você deu, tá certo? Então, normalmente aquela conversa, não, mas olha, o valor do aluguel que você estaria pagando, você estaria pagando a parcela de uma coisa que é para você. Para você, mais ou menos, né? Mais da metade para o banco. Então, você dá um imóvel para o banco e fica com o imóvel para você. E, via de regra, para dar o valor certo entre parcela e aluguel, você tem que comprar um imóvel mais barato, não aquele que você está morando. Mas essa questão da você economiza o que seria da parcela e X anos compra casa à vista, ele funciona bem no PowerPoint e no vídeo dos guruzinhos, né? Na vida real, funciona não. Eu vou falar por quê. Porque a taxa de juros não é constante. A Selic sobe, desce, sobe de novo, despenca, explode. Então não dá para você confiar nisso. Então só seria viável se a gente tivesse uma taxa de juro fixa. Aí você poderia falar, não, eu guardo 500, 1.000, 1.500, 2.000 por mês e em 20 anos, 15 anos, sei lá, você compra o imóvel à vista, tá? Então assim, cara, não dá para montar o seu futuro financeiro baseado numa taxa eterna. Isso aí é fantasia da cabeça de bancário, de cara de corretora e de guru de internet. Tá certo? Bom, essa aqui, meu, vai ter um episódio só dela, né? A conta dos guruzinhos bancários e todo esse pessoal. Invista X por mês, um tanto por mês, a 100% CDI ou 100% da Selic e vire milionário em 20 anos. Mentira, né?
Porra, puta mentira. E eu já contei essa mentira, o pior é isso, eu acreditava nessas bobagens e não fazia esse cálculo um pouco mais aprofundado e com carinho, né? Para trazer a informação correta, né? E o motivo é simples, do mesmo jeito que a Selic não é constante, aliás, porque a Selic não é constante, o CDI também não é constante, eles estão correlacionados. E outras coisas, né, meu? Só a renda não é constante, o custo de vida não é constante, a inflação não é constante. A única coisa constante a única coisa constante é a cara de pau desse povo, meu. Puta que os parosca, cara. Que loucura, meu. Como a galera é cara de pau. Eu fico impressionado e fica tudo milionário, né? Vendendo essas coisas, esse monte de mentira e prejudicando as pessoas. Esse é o pior. Imóvel de alto padrão, ele é uma péssima aquisição quando você pensa em investimento. Ele tem uma péssima rentabilidade. Né? Os apartamentos grandões, com condomínio caro, etc., o aluguel costuma ser muito baixo em relação ao valor de compra, tá, galera? Não vai achar que eu estou falando que uma mansão de 1.500 metros quadrados, o aluguel é barato. Ele é barato quando você compara o quanto ela vale para você comprar. Né? Eu vou dar um exemplo de onde eu moro. Eu moro num AP... Desculpem, pessoal. Eu vou dar um exemplo de onde eu moro, tá? Eu moro num lugar assim, um apartamento de 240 metros, num bairro bacana, e eu pago perto de 0,25% ao mês do valor do imóvel. Para mim, pô, excelente, né? Para o proprietário, a poupança seria melhor. Mas, cara, tem um monte de gente que tem imóvel de alto padrão alugado, o cara acha que tá legal, a renda para ele é legal, né? Então, comprar um imóvel de luxo para investir é um péssimo negócio. Mas, como eu disse, tem gente que faz, ainda bem para mim, ainda bem para quem gosta, e para eles também, porque tem quem aluga, né? Agora, para morar, faz sentido comprar, né? Se você tem a grana, por que não, né? Faz sentido comprar, sim, se isso fizer sentido na tua cabeça, para você for o que você quer, tá certo? Agora, os imóveis pequenos, 40, 50 metros quadrados, em região de fluxo intenso, com universidades, hospitais, escolas, né, onde os médicos recém-formados vão estudar, empresas onde vários executivos ou transitam ou executivos em começo de carreira que precisam alugar uma coisa boa, barata e perto da onde eles trabalham. Esses sim rendem perto de 1% ao mês e tem uma ótima liquidez na hora de vender. Eu tenho vários desses, né? E eles, o que acontece? Os meus pequenininhos, na realidade, 2 deles pagam o meu aluguel da onde eu moro. Então, quer dizer, eu tenho os meus lá que pagam o imóvel de luxo que eu gosto, né? E ainda sobra uma graninha para viagem com a molecada no final de ano, né? Isso não pode faltar. Agora, para mim funciona. Pode funcionar para você, não estou dizendo que vai, porque tem essa questão aqui. Mas, assim, que funciona, funciona. Na maioria das cidades, na maioria dos lugares, inclusive fora do país. Existe a estratégia perfeita? Existe. Existe sim. Aquela que te traz paz, aquela que você aguenta emocionalmente, que faz sentido para a tua vida. Cara, não existe lugar é sempre melhor, embora eu já tenha falado muito isso. E também não existe comprar é sempre melhor. E não existe aquele negócio imóvel valoriza para sempre. Isso é uma besteira que também eu vou trazer para vocês em algum momento. Valoriza na maioria dos lugares, mas não valoriza para sempre, não valoriza sempre e muitas vezes não valoriza mais do que a inflação. Então tem cara que fala assim, meu pai comprou essa casa por 300 mil e agora vale 2 milhões. Aí você fala assim, mas comprou há quanto tempo? 42 anos atrás. Aí você faz as contas e vê que não bateu nem a inflação. Né? Então as pessoas olham muito porque 2 milhões é um número grandão. Né? E aí, como eu falei, não existe nada certo, agora existe aquilo que funciona para você e para sua família. E com o tempo você percebe que o melhor negócio é o que você consegue viver, né? Com aquele que você consegue conviver emocionalmente, mesmo que não seja o melhor negócio no papel. Agora, só existe uma. Os seus investimentos precisam render acima da inflação. O IPCA tem que estar no seu radar sempre. E o resto é filosofia pessoal, tá certo? O IPCA, você tem... Por que acontece, cara? O que acontece? Muita gente coloca o dinheiro na poupança. Eu não vou nem falar investe, vou falar coloca o dinheiro na poupança. E a poupança
via de regra, rende menos que a inflação. Mas você vai falar, mas eu tinha 1.000, agora tenho 1.050, no final do ano tenho 1.200, e em 10 anos tenho 2.000, 3.000, 4.000. Pois é, mas se aquele 1.000 seu comprava, vou fazer um exemplo esdrúxulo, tá bom? Que aquele 1.000 seu comprava 100 maçãs, ao final de um ano ele vai comprar 98 maçãs. Então, quer dizer, nominalmente o dinheiro aumentou, mas o seu poder de compra diminuiu. Então você perdeu. Ele compra menos. Ponto final. E as pessoas não se atentam a isso. Então, pelo menos, você tem que procurar investimentos no dia de hoje, né? Em novembro de 2025. Qualquer investimento atrelado ao CDI ou à Selic, 100%, né? Ele rende mais que a inflação. Ou títulos do Tesouro Direto que compensam a inflação e te pagam mais um tanto de juros, né? Então, a IPCA mais. Então ele te vai render a inflação, que é o IPCA, mais 6% de juros. Então esse 6% de juros, tirando, obviamente, o imposto de renda, ele é limpo, né? Mas esse é o índice de inflação que a gente tem, né? Porque aí também tem questão da inflação pessoal, também vou fazer um vídeo sobre isso, que ela diverge muito da inflação estatística, da inflação dos índices, tá certo? E aí é isso, né? A gente vai chegar nessa regra universal que eu falei para vocês. E fora essa questão de manter o IPCA no radar, o resto é filosofia pessoal, o resto é o que faz bem para você. No final das contas, o debate alugar versus comprar não é só sobre família, sobre o cálculo, sobre o gráfico bonito, é sobre vida vivida, é sobre você saber que o dinheiro não é o fim, mas é um meio para construir a rotina que te deixa leve e que te dá paz, que não te faz acordar todo dia com a sensação de que você está devendo alguma coisa para o mundo. A verdade é que muita gente quebra emocionalmente. Já pensou isso? Não é quebrar financeiramente, é quebrar emocionalmente, ter burnout, ter que tomar remédio, tentando seguir uma estratégia que era perfeitinha no papel, mas completamente torta para a vida real que essa pessoa leva, o que você leva, né? A matemática muda, o mercado muda, o governo muda, a Selic muda, mas você continua sendo você. E é por isso que não existe resposta universal, tá certo? Existe coerência, existe maturidade, existe o que você faz e o que faz sentido para a tua família, para os seus medos, para as suas ambições, para o seu momento de vida. E quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um fantasma que te assombra, né? Que te deixa mal e passa a ser uma ferramenta que trabalha a seu favor. E aí, tudo muda. Então pense com muito carinho em tudo que eu tô te falando. E esse, foi o Tab Econômico. E lembra, no final do dia, quem paga a conta é você, não sou eu, não é o guru, não é o gerente do banco, não é teu pai, não é tua mãe, é você. Tá certo? Então pense certinho e viva melhor. E agora chegou aquela parte, né, galera? Se curtiu o vídeo, se inscreve, deixa o like, manda para aquele amigo que faz conta de juros usando os índices de Nárnia. Esse é o Tab Econômico, tá bom? Menos milagre, mais realidade sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo.